cultivando para a eternidade. Boa tarde. Esperar só um minutinho, né? E aí a gente já começa. Boa tarde. Deus abençoe. Hoje a gente vai falar sobre a dialética ou a lógica dentro do trivium, né? Eu espero terminar em meia hora, mas esse assunto eu tenho vivência desse assunto, o que ele fez na minha vida, né? Eu sempre gosto de compartilhar aqui com vocês justamente isso, né? Aquilo que eu aprendi ao longo dessa jornada, desses 5 anos, né? Tentando e praticando a educação clássica cristã. Então vamos lá, vou começar, tá? Te prestigiar, você que está aqui. Então assim, o que é a dialética? O que é a lógica? A dialética é a arte do pensamento correto, pensamento lógico, tá? E qual que é o objetivo, né? Ela é buscar a verdade, né? E a verdade, ela não é ter todas as respostas certas, mas que através da conversação seremos capazes de entender através do questionamento. Então veja bem, eu já estudei lógica informal, quem me acompanha lá no Telegram já viu, eu fiz um módulo de lógica informal e eu postei tudo lá, tá? Aquilo é importante? É. Eu já fiz aquilo com as meninas? Não. Teria que ter começado com a Isabela esse ano, não comecei, tá? Mas, por outro lado, a lógica, ela é essa questão desse questionamento. Perguntas, tá? Eu vou continuar aqui lendo, depois eu vou entrar realmente na minha prática do ensino da dialética, tá? Hoje mesmo tivemos a oportunidade, estudamos um poema lindíssimo de um escritor americano falando do pai, e ele fazia uma metáfora do pai como se o pai fosse um capitão de um navio e o pai era fazendeiro, tá? Então, deixa eu ler esse terceiro tópico aqui, eu já falei de 2 tópicos, mas vamos lá. Oi. Ah, legal, Rosinha, joia. Tá bom. Então, a gente tá falando sobre dialética, fases da lógica, tá? E aí que é o seguinte, tá, o que é a dialética? É a arte que nos ajuda a juntar a conversação e não a arte da linguagem que nos ajuda a defender nossas afirmações sobre nossas posições. Então, quando eu estudei a lógica informal, eu senti isso, né? Que é meio que implicitamente as pessoas usam a lógica para marcar território, para achar as falácias que os outros fazem, né? Em debates, por exemplo. E a lógica não é isso. Tá? A lógica, na verdade, é você aprender a verdade, é você buscar a verdade através de questionamentos. Qualquer questionamento? Não. Principalmente para nós... Gente, minha língua hoje está meio travada. Principalmente para nós que somos educadores, a gente precisa treinar a fazer as perguntas corretas. Não perguntas fechadas que vão impedir que haja aqui, ó. É a arte que nos ajuda a juntar a conversação e não a arte. Então, o que é isso? Você vai conversar e vai procurar a verdade através desse diálogo, tá? Então, por exemplo, eu tive um módulo, tem destaque meu aí, chamado ensino socrático. Ensino socrático é isso. Isso muda a vida. Como você, acho que a gente começa a acessar as ondas beta, eu acho que é beta, do cérebro. Você não é mais uma pessoa passiva diante daquilo que você lê, diante daquilo que você ouve, daquilo que você assiste, tá? Por quê? Porque você começa a questionar as coisas. Então, eu assisti uma aula, e depois eu até quero ver como que a gente pode fazer, porque eu vou ter um módulo, para eu tirar meu certificado de nível 1 de educador clássico cristão, eu preciso fazer esse módulo que é sobre a Odisseia. Eu já li a Odisseia.
em oficina de literatura, né? Mas eu creio que ali vai ser uma oficina feita por uma professora chamada Eva Brand, que é só um crânio a mulher. É uma senhora já, ela tem mais de 80 anos, tem vídeo dela no YouTube. Eu assisti uma entrevista dela, ela falando sobre ensino socrático, e a outra professora, que eu não me recordo o nome, mas eu cheguei a ver a aula dessa professora dessa faculdade de São John, que é a faculdade mais antiga dos Estados Unidos, com um discurso socrático. É incrível, é até estranho, porque a gente tem essa coisa do acelerado, do rápido. Não, eles estavam numa sala bem confortável. Alguns numa mesa grande, parecia até uma mesa de reuniões, né? E outros estavam sentados no sofá, enquanto a professora, eu acho que tinha um pedaço do livro, não sei se era o capítulo, e eles iam conversando sobre aquele capítulo. A professora fazia perguntas sobre aquele capítulo. Aquilo mudou minha percepção de como a lógica funcionava. Então, eu acho que a lógica é importante, estudar a lógica informal é importante para você identificar as falácias nos discursos, o que a gente quer ler, mas isso não é essencial, pelo menos nessa primeira fase, senão de fazer as perguntas certas, de ler as coisas e tentar enxergar através de perguntas pessoais, você fazendo pergunta para o texto, por exemplo, e tentar encontrar a verdade do que o autor quis nos dizer, tá? Então, isso aconteceu já nesse meu módulo de ensino socrático, tem aí destaque meu sobre isso, que eu acho que é muito importante, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, não é ciência de foguete, é uma coisa que você precisa incorporar em si mesmo, né? Como eu sempre falo aqui, tenho falado, a gente só molda naquilo que é moldado. E é tranquilo de fazer, tá? Aí depois eu vou dar mais detalhes sobre isso. Mas de um outro módulo que eu assisti, quando eu estudei, era um módulo sobre os clássicos. Nessa escola, que eu também assisti a dinâmica do professor com seus alunos em cima da leitura dos clássicos, após a leitura, os alunos tinham que escrever 40 questões sobre aquele livro. Por que as crianças, os alunos teriam... A gente já está falando de aluno de high school aqui, a gente está falando de aluno aí de 15, 16 anos, tá? Mas isso fica a dica para vocês, né? Como adultos educadores. Por que é importante fazer essas perguntas? No começo, as perguntas são rasas, né? Mas conforme a gente vai caminhando na leitura, no estudo de algo, essas perguntas ficam mais complexas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que está acontecendo comigo agora, tá? Primeira coisa, eu queria dar uma dica de um livro, eu já falei dele várias vezes, tá? Que é esse aqui. É o Como Educar a Sua Mente, o guia para ler e entender os grandes autores da Susan Bauer, tá? Que é da AR Realizações, se eu não me engano, agora eles lançaram com a capa azul, mas eu acho que é o mesmo livro, tá? Para vocês terem uma ideia, ó, eu li esse livro só até aqui. Isso tudo, ela trabalha só literatura, como ler literatura, na fase da gramática, na fase da lógica e na fase da retórica. Isso aqui foi uma resposta de Deus. Eu vou até contar, eu gosto de contar história. Uma vez eu estava na faculdade de engenharia e eu comecei a me questionar, falei, não é possível, deve ter um jeito de estudar. Esse volume de matéria, isso não é estudar, né? É isso que eu tô passando tempo aqui só para tirar um diploma, eu não tô aprendendo nada. E eu tava chateada, angustiada, sabe? E eu fiz esse questionamento para Deus mesmo. Eu falei, Senhor, não é possível. Estudar não é isso. E quando eu cheguei aqui, em 2017, que a gente começou a direcionar a educação das meninas e meu marido, eu me deparei com esse livro. Né? Todo mundo fala muito da Mente Bem Treinada da Susan e quase ninguém fala desse livro. Mas esse livro aqui vale o peso dele em ouro e ele é bem grosso. Quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a entender o que é estudar, como estudar. Há quem não goste, eu amo, porque eu sou uma pessoa muito prática e eu acho que a Susan coloca as coisas de uma forma muito prática. Então, se você quer saber como fazer essa análise da lógica,
no seu dia a dia. Então assista aos meus destaques sobre ensino socrático, mas faça a leitura desse livro. Por quê? Quando eu fiz essa leitura, eu estou fazendo agora a leitura do livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, tá? Fazendo análise em cima do que a Susan fala. Eu estou ainda na fase da gramática. Mas, como eu já fiz essa análise para 4 outros livros, tem análise, essas minhas análises eu fiz sobre Peregrino, não tem salvo, tá, gente? Mas tem no Telegram. Eu fui falando como eu fiz a análise. Fiz para Madame Bovary, fiz para Jane Eyre e fiz para 1984, que foi mais difícil. E agora eu estou fazendo por Orgulho e Preconceito. Tá? Como eu já fiz essa análise da lógica para os outros livros, e querendo ou não, isso me treinou, o que acontece? Eu hoje vou ler um livro, eu já vou com essas perguntas. Então até a Rosinha, quando a Rosinha estava lendo, eu falei, ela terminou de ler, falou, Cris, termina de ler. Eu falei assim, por que é Orgulho e Preconceito? Se fosse antes, eu já tinha lido Orgulho e Preconceito, só que agora eu fiz análise. Estou fazendo análise. Eu sei explicar por que é Orgulho e Preconceito. Eu sei quem que tinha orgulho, eu sei quem que tinha preconceito. E isso eu enxerguei na leitura questionadora. Mesmo fazendo a análise da gramática, que basicamente é fazer um resumo de cada capítulo, a Susan nem fala para fazer de todos, ela fala para fazer os 10 primeiros. Eu faço de todos. Todos os capítulos eu faço análise da gramática, faço resumo, personagens. Se eu fico com uma pulguinha atrás da orelha, eu já escrevo. Eu depois mostro meu caderno. Meu caderno é todo colorido, porque eu tenho uma cor por resumo e eu tenho uma cor para as minhas dúvidas e tenho uma cor para coisas que eu acho que é importante escrever que aquele personagem falou letra por letra. Então, o que acontece? Eu saí da leitura passiva para fazer uma leitura ativa. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, né? Isso não é ser crítico, como a educação progressista ensina, mas isso é ser lógico. Porque um outro questionamento, para quem leu já Orgulho e Preconceito, eu achava a senhora Bennet, que é a mãe da Elizabeth, um monte de coisa. Eu mesma era Elizabeth, né? Preconceituosa. Mas uma coisa eu descobri na leitura, que na verdade ela estava preocupada com suas filhas, porque ela não tinha filho homem, e a casa que eles viviam, que era do Sr. Bennet, ia ser passada por morgadio, como se fosse um tipo de herança, para um primo. Então, como que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu tenho já essa pulga atrás da orelha da lógica. É isso que a gente precisa cultivar no coração dos nossos alunos. Não fazer uma leitura simples. Então, por exemplo, hoje a gente leu esse poema, né? Eu falei para vocês que a gente leu esse poema. Mas eu faço isso com tudo, tá? Eu faço com leitura bíblica. A gente faz estudo bíblico da Giovânia Porto. Estamos em Lucas. E eu sempre faço uma pergunta. Ela sempre percebe. Mãe, tem simbologia isso ou não tem? Eu digo, tem. Talvez fosse o caso de a gente parar e procurar. Por exemplo, por que Jesus entrou em Jerusalém sentado num burrinho? Gente, não é por acaso. Por que Esther, eu li um dia desse o livro de Esther. O livro de Esther é um manual da esposa. E depois eu fui conversando com elas. Por quê? Porque Esther não ficou conversando com Xerxes, ela nem podia se apresentar diante dele. Então vejam que tudo isso, né? Quando a gente fala da gramática, a gente começou falando da piedade, depois falamos da ginástica, música, falamos da gramática ontem, que é o início do trivial, estamos falando sobre lógica. Tudo isso, na verdade, realmente liberta, porque você fica uma pessoa livre. Não é qualquer um que vem te ditar regra e você aceita. Isso não é crítico, vocês entendem? Porque o crítico não sabe nada, ele não quer saber nada, ele só sabe reclamar, mas por quê? Não.
A pessoa que é treinada na lógica, a pessoa que é treinada a usar as suas ondas cerebrais para tentar analisar o que está por trás, ela está pensando, ela está buscando a verdade. É isso. Ela está buscando a verdade. Ela se desnuda dos seus preconceitos. E eu estou falando aqui, eu tinha preconceito, por exemplo, com a senhora Bennett, do Orgulho e Preconceito. E quando eu fui ler, eu vi, não, ela tem coisas erradas, ela age em algumas coisas que eu não concordo. Né? A Jane não estava falando que ela estava errada, mas era o comportamento dela. A Jane está me apresentando comportamentos. Esses comportamentos têm que me levar a algum lugar. Esses comportamentos me levam para ser uma melhor pessoa, esses comportamentos podem me levar a ser uma pior pessoa se eu for imitar. Quando a gente lê uma Bovary, Madame Bovary é a mesma coisa. No final do livro eu cheguei à conclusão, quem já leu, eu não vou ficar dando spoiler, mas acho que é importante vocês lerem. Aqui nesse livro a Susan dá uma lista literária, que eu acho que vale super a pena. Eu não li, eu li muito, mas fazendo análise. Isso aqui, se você fizer isso aqui, é o Trivium. Você está aprendendo o Trivium para aplicar na sua aula. Você aprende a fazer pergunta. Você aprende a fazer pergunta para o seu aluno. Não faz perguntinha fechada assim ou não. Hoje nós fizemos a lição 4 do meu livro, que fala sobre a parábola, Jesus contando a parábola da ovelha de Lucas, né? Que vai embora. Estava aprontando. Foi embora. E o pastor deixou os 99 para encontrar aquela ovelha perdida. Vocês não imaginam o tanto de pergunta, gente. Como que era esse pastor? Aí no final eu falei, tá, mas Jesus faz uma comparação desse pastor com quem? Elas até me responderam, Jesus. Eu falei, não foi Jesus. Jesus está contando a história. Ele está fazendo uma comparação, uma metáfora. Quem é esse pastor? É Jesus? É Deus, mãe? Pai? Então, gente, é isso que eu estou falando aqui, né? Minha missão no lar. As coisas são simples. Algumas pessoas gostam, o sistema quer esconder isso de nós. Mas as coisas são bem simples. Agora, a gente precisa fazer um trabalho do quê? Você tem que comprar esse livro. Você tem que ler. Dá um trabalho terrível. Quando eu montei eu montei um clube, né, para fazer a leitura do Peregrino. Eu consegui uma pessoa para fazer. Eu entendo, porque cada um está numa estação da vida, cada um tem uma demanda, né? Uma vez uma seguidora mandou uma mensagem, falou, esse livro é bom, tal, você podia montar um clube do livro. Eu não posso, eu não tenho tempo. Eu tenho minhas prioridades. E eu vou falar para vocês, literatura, fazendo essa análise, é prioridade para mim. Por quê? Porque ela trabalha meu intelecto, eu senti que eu fiquei mais inteligente, porque exige um esforço, você tem que ter disciplina todo dia. Eu não estou conseguindo fazer todo dia, mas estou lá no capítulo, acho que 41, são 60 e pouco. Que eu faço para todos os capítulos, depois eu faço isso para a lógica. E aí ela faz várias perguntas, e eu mesma, como eu já estou na quinta análise, já pego umas coisas. Se vocês virem, né, a minha análise de Jane Eyre, que eu acho que está no YouTube, se não tiver, está no meu Telegram, escutem aquela análise. E vocês pegarem a análise de qualquer pessoa no YouTube falando sobre Jane Eyre, façam isso. Depois me falem o que vocês acharam. Eu fiquei horrorizada. Porque eu fiz a análise e eu vi a análise de outras pessoas, eu falava, ler o outro livro? Não é possível. Não leram o mesmo livro que eu. Por quê? Porque, gente, eu não estou me gabando. Eu só estou ensinando para vocês algo que o próprio Deus falou para mim. Deus falou para mim. É assim que estuda, filha. É desse jeitinho. E você, vou passar como educar sua mente, o guia para ler e entender os grandes autores Susan Bauer. Tudo bem, não tem problema. Tá? Como educar sua mente. Que todo mundo fala da mente bem treinada, da Susan Bauer. Mas esse livro, eu não sei o que aconteceu. Mas eu não sou mais a mesma pessoa de quando eu comecei a ler. Tem até a data aqui, acho que não tem. Isso tudo ela faz para biografias. Gente, eu não sei da literatura ainda.
livros históricos, depois ela faz sobre poesia, teatro, ela faz para tudo. Eu estou ainda, ó, primeira parte, quer ver? Eu estou só na literatura. E eu ainda quero tocar o barco em literatura aí muitos anos, tá? Então não é difícil. Mas o que a gente precisa? Não leia de capa a capa. Você, vamos supor, eu gosto de literatura, mas vamos supor que você goste de livros históricos. Então você vai começar com os livros históricos, você não vai ler os comentários que ela faz, tá? Você não vai fazer isso. E aí você vai pegar e escolher, ela te dá uma lista. Você vai comprar o que ela indicar aqui, que você acha que te atende, e você vai fazer essa leitura em cima do que ela fala. Que ela dá o passo a passo. Eu gosto da Susan por isso. Por exemplo, o livro do Mortimer Adler, o Como Ler Livros, eu já acho um pouco truncado. Se bem que eu coloquei um vídeo lá no YouTube, um vídeo do Brasil Paralelo, falando do Mortimer. Eu acho que ali, aquele jeitinho que eles explicaram, eu acho que é melhor seguir o vídeo. Eu não achei o livro palatável, tá? Não tô dizendo que não é importante, tenho ele ainda vou ter meu embate com ele, tá? Mas eu acho que a Susan é muito prática. E pro meu nível, pra minha capacidade intelectual, uma leitura interessante, importante, eu acho. Mas agora, pegar uma criança de 8 anos, você pode ofertar como leitura, como eu falei ontem. Mas fazer análise,